Senhor presidente, Haddock, vereador Alberto Meneguzzi, vereadoras, vereadores aqui presentes na sessão de hoje. Vereadora Paula, verdadeiramente a música faz bem à alma, né? Nós precisamos aqui na Câmara ter mais momentos desses. E parabenizar aqui também o vereador Gustavo Toigo pela iniciativa. Vereador Gustavo Toigo, através da vossa comissão, hoje a vossa fala, o vereador Eloy Frisso, nós temos um protagonismo em alguns assuntos, que nós temos que ter essa parceria para produzir essa efetividade que a comunidade espera, porque nós chegamos num determinado ponto que, se nós não tivermos essa parceria com o Poder Executivo, vereador Flávio Cassina, nós não conseguimos concretizar as ações necessárias. Mas, senhor presidente, um assunto que eu trago hoje não é muito do meu perfil, e nós, como presidentes da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, a gente tem muito cuidado, e não quero ser muito prolixo, mas quem já teve a oportunidade de ser gestor, de estar gestor, tem que ter muito cuidado com o período, com as transições, né, e das coisas que elas acontecem no nosso município. Tive a oportunidade de, na segunda-feira, por um momento de... eu, o vereador Kiko Girardi e o vereador Renato Oliveira, de estar na 12ª Conferência de Assistência Social que aconteceu no Bloco M. Não podemos ficar, porque também, até o final, ficamos na abertura, porque tivemos uma reunião muito importante aqui na Câmara, na Escola do Legislativo. E, por essas coisas do destino, porque não estava previsto, representei a casa naquele seminário na abertura. E o nosso prefeito Daniel, prefeito do município, ele falou que Caxias do Sul é uma cidade pujante, está vivendo um problema de crise, mas os investimentos na área social não poderiam ser justificados pela crise. Esta é a fala que o prefeito Daniel fez, e me socorro, não estão aqui neste momento, do vereador Kiko e do vereador Renato Oliveira. Pois bem, recebi uma demanda muito importante, e, inclusive, para eu estar aqui neste momento, quero dizer que falei com o líder de governo, Chico Guerra, veio para ele esse assunto, falei com a secretária de Educação, falei com o Leonardo, que foi muito atento ontem, vereador Chico, o procurador, me atendeu muito solicitamente, não consegui falar com a secretária Rosana da FAS. Faça esse preâmbulo todo, e está aqui conosco o Sérgio, que ele está, todas as manhãs ele está aqui nos assistindo e diz assim: vereadores, apresentem coisas mais propositivas, sem conflito e tal. Aliás, quero dizer que às vezes o conflito ele não se dá de uma forma que vem para fora. É a sensibilidade. Sempre que vem um secretário aqui, vereador Alberto Meneguzzi, nosso presidente cordialmente cita a presença, se é numa sessão, cita o nome. Estivemos lá na segunda-feira, representando a casa, o vereador Kiko estava lá, o vereador Renato Oliveira, e não fomos citados pelo protocolo, mas na fala oficial somente o representante da casa. Então, às vezes, esses detalhezinhos assim é que dão a proximidade ou o distanciamento, não para o vereador Edson, mas para o representante que está ali representando o Poder Legislativo. E falo isso porque fiz todo esse apanhado para dizer o seguinte: demanda que recebi, a ABB Comunidade está fechando em Caxias do Sul. Para quem não sabe, a ABB Comunidade atende 100 crianças no turno inverso da escola, geralmente 50 de manhã e 50 à tarde, numa parceria com a ABB Comunidade. Eu tenho aqui uma matéria que foi, e eu li essa matéria lá em abril, eu vi que tinha uma conversação, e é importante que as coisas, quando tem um convênio com a parceria, no caso com o Banco do Brasil, não é bem assim para se assinar um contrato, a gente sabe disso tudo. Mas a ABB Comunidade, vereador Rodrigo Beltrão, quem ainda não foi no meu gabinete, eu tenho uma foto da ABB Comunidade, porque na minha maneira de enxergar a questão social, principalmente para a educação, é um dos programas que atende e nós conseguimos visualizar a diferença que faz numa criança de vulnerabilidade social.
A BB Comunidade, ela atende o bairro Mariane, atende o bairro Beltrão de Queiroz, atende algumas crianças da Escola Dante Marcucci e o Cinquentenário 2, crianças de abrigamento, e é uma parceria. O Banco do Brasil, com o dinheiro, participa com 20%. Mas aí não está computado, por exemplo, a utilização de toda a estrutura que tem lá no Banco do Brasil. Não paga a água, não paga a luz, não paga as edificações. Então, se nós fôssemos verificar na efetivação, era muito mais esse valor. E falo isso porque, eu não vou citar aqui o nome, de dois, um menino e uma menina, que eu conheci lá em 2006. Essa menina não sabia, vereador Périco, pegar garfo e faca com a mão. Ela não conhecia pelo tamanho risco social em que ela se encontra. Esses dias eu vi, ela ainda está num programa de abrigamento, porque é complicada a situação da família dela, mas hoje é uma menina que também tem um comprometimento social com dignidade. Quem resgatou ela foi a BB Comunidade. Tem um outro menino que mora no Beltrão, que teria, pelas situações, uma condição bem difícil no futuro. Eu lembro o nome dos dois, e quando me vem esse programa, são duas pessoas que me vêm à mente. E a justificativa para o fechamento é a Lei 13.019. E a Lei 13.019, de 2014, ela regula os convênios entre o município, entre o poder público e a sociedade civil organizada. Ora, se nós formos verificar todos os apontamentos das leis, quem foi gestor, nós paramos o município. E o Estado também, vereador Périco. O gestor, ele tem o ônus e o bônus de uma situação. Ah, mas o Caxias do Sul vai incorrer na Lei 13.019, vai ser apontado pelo Tribunal de Contas. Pois bem, Bento renovou, Santa Cruz renovou e São Marcos incluiu a BB Comunidade, vereador presidente. E eu estou nessa briga e invoco aqui a Câmara de Vereadores, na área da educação, para que, ainda há tempo, fui falar ontem e pedi a sensibilidade do nosso procurador-geral do município para que não feche a BB Comunidade. São 100 crianças. Bom, é um número pequeno, o valor é em torno, o valor aplicado no ano passado, investido, é 1.251.000. 1.251.000. Desses 20, então nós colocamos aí 20%, para o Banco do Brasil e talvez um pouquinho mais. Isso é o orçado, o realizado pode ser que seja mais. Mas para dizer que, quando a gente verifica... Uma parte, no final, vereador. Isso é um número de investimento absolutamente pífio. Então, nós temos aí mais uma área social, e eu peguei a fala do vereador, do nosso ex-vereador aqui, Daniel Guerra, vereador Kiko, que disse que não faltaria dinheiro para a área social. Foi dito lá na abertura da conferência. Bom, então eu não estou entendendo. E olha que para eu vir aqui, eu fiz uma pesquisa, eu fui atrás, porque não é simplesmente vir aqui numa onda, e não digo que quem eu faça não é denuncismo, mas tentei falar e está definido. Então, ainda há tempo, estou pedindo aqui, dessa tribuna, que não faço isso com a BB Comunidade. Porque as crianças lá, para quem não sabe, eles têm reforço escolar, eles têm dança, eles têm tênis, eles têm natação. Quando que uma criança de vulnerabilidade social, alta vulnerabilidade social, vai ter experiência, vereadora Paula Iores, de poder nadar em qualquer outra instituição? E nós temos tudo isso. Procurei também o Vinícius. Declaração de líder bancário do PTB. Procurei também o Vinícius, que é o coordenador da ABB Comunidade. Tivemos um contato. Só não consegui conversar com a diretora da Fundação de Assistência Social da FAS, para entender qual que era o planejamento, qual que é a solução. Bom, se eu fecho algo, eu tenho que apresentar uma proposta diferente. Então, nós temos que efetivamente sair do discurso e ir para a prática. Se nós formos justificar todas as questões nas leis, se nós formos justificar nas leis, vereador Flávio Cassina, nós vamos parar o município. Para tudo. Né? Então, é verdade também, eu vou entrar um pouquinho mais aprofundadamente, eu peço para uma declaração, por favor. Senhor
Senhor presidente, uma declaração de líder para o PMDB, para o vereador Edson da Rosa. Declaração de líder da bancada do PMDB. Segue com a palavra o vereador Edson da Rosa. Obrigado, meu líder, vereador Paulo Périco. Antes de dar continuidade a esse assunto, também quero ceder o espaço à vereadora Pauliós. Eu me somo, vereador Edson, a esse assunto que tu trouxe e gostaria de compartilhar com vocês, né, dentro daquela máxima do que os olhos não veem, o coração não sente. Eu conheço a BB Comunidade, ela é parceira do projeto Fazer o Bem no dia 24, estive lá por várias vezes e tem muitas histórias de crianças ali. Eu vi história assim, de menina que orienta a mãe, ela contando como ela diz para a mãe as coisas. Eu vi história de uma menina com histórico de abuso, que ela está ali, ela mora praticamente na escola, ela fica nos dois, ela fica de manhã e fica de tarde, porque ela tem uma excepcionalidade. Teve um menino, que eu já contei essa história para muitas pessoas, quando acabou a minha palestrinha, meu bate-papo com eles, ele veio, me puxou na blusa e disse: Paula, muito obrigado por me ensinar o verdadeiro amor. E aí eu me emocionei, fui na secretaria, conversei com as profs, elas me pediram para eu mostrar qual era o menino que tinha falado aquilo. Daí ele disse, Paulo, ele tem 9 anos, e esse menino é filho de uma mulher que grita pelas ruas, e ele cuida dela. A mãe dele grita pelas ruas, ele é altamente drogada. É dessas crianças que nós estamos falando, vereador. Então, olha, nós não podemos deixar fechar, de fato, esse projeto. O vereador Gustavo Toigo comentou aqui no seu espaço da gente dar continuidade às coisas que estão dando certas, né? E digo aqui, a gente sabe que tudo é investimento, mas se nós formos fazer uma conta rápida, o professor que trabalha lá na BB Comunidade vai trabalhar numa escola. Então, esse investimento também no profissional é feito lá. São crianças que saem da rua. Então, nós sabemos que está desde o ano passado esse olhar para a continuação, até porque a assinatura desse convênio já foi proposta também, que se diga a verdade, lá na gestão passada, e a secretária Marleia tem um documento que ela disse que, em função de não ser dado continuidade, ela deixaria para a próxima gestão na definição da assinatura do contrato em convênio com o Banco do Brasil, porque não estaria assumindo mais um convênio, porque ela não sabia as direções que seria tomada e era um momento de transição. Então, de dizer aqui aos nobres pares que estou assim muito constrangido de estar aqui falando esse assunto, no sentido de que jamais imaginei que a BB Comunidade ela fecharia. Procurei também alguns professores que atuaram lá, conversei com alguns, estavam desde o início do ano com a perspectiva de dar continuidade. Esse ano, evidentemente, que não terão mais condições de fazê-lo, porque o ano, nós já estamos aí em julho, agosto, não tem mais como fazer, mas para o ano que vem dá. Para o ano que vem dá. Vereador Cassino, a sua parte. Eu estava ouvindo Vossa Excelência falar sobre uma criança que jamais havia tido contato com talheres na hora da alimentação, e me lembrei de um acontecimento ocorrido conosco quando estávamos na APAI de Caxias do Sul. Nós recebemos um rapaz, um excepcional, em torno de 17 para 18 anos de idade, que jamais havia comido um alimento quente e jamais tomado uma bebida quente. E morava nas imediações do aeroporto, numa casa precaríssima que não tinha água nem luz. Não tinha água nem luz. E esse rapaz, então, quando foi servido a ele um chá quente, ele virou aquilo de forma tão rápida, se queimou totalmente, porque jamais havia sorvido uma bebida quente na vida. Isso aconteceu, não é lá no interior do Piauí, Caxias do Sul. Então, tem coisas que a gente fica apavorado quando descobre que tem aqui na nossa circunvizinhança. E a PAI também sendo encolhida, né?
nos seus recursos e, posteriormente, e provavelmente também nos seus atendimentos. Não é? Obrigado, vereador. O vereador Paulo Périco, ontem, no seu grande expediente, falou que nós temos aqui 4.000 pessoas, se eu não me engano, em extrema pobreza em Caxias do Sul. Extrema pobreza, quer dizer, não é a realidade que todo mundo tem a sua casa, o seu conforto, senão não precisaria as campanhas de solidariedade. Segunda-feira nós estivemos representando essa casa no encerramento da campanha do agasalho, onde o material recolhido esse ano houve um aumento significativo de 30%, foram 278 mil peças recolhidas, 200 e poucas o ano passado, na campanha passada. Então, quer dizer, a solidariedade ela é aqui do caxiense, mas a gente tem que ter a noção de que existem realidades que muitos de nós que estão aqui desconhecem. E esses programas sociais, vereadora Paula, eles fazem essa costura. Eles fazem essa costura dessa colcha. Então, já tem um programa que tem 11 anos, está desde 2006, a ABB Comunidade. Então, sei que não é fácil, mas a própria Lei 13.019, ela traz mecanismos que possam, vereadora Adiló, já lhe concedo uma parte, que possam sanar qualquer uma dessas dificuldades. Porque, se nós formos ver nos dias de hoje da economicidade, se nós temos uma instituição que tem condições financeiras de dar uma contribuição, uma contrapartida, e tem toda uma estrutura, nós vamos abrir mão disso num momento tão difícil. Quer dizer, é uma decisão, e falei isso para o procurador-geral do município, para a secretária da Educação, que isso é uma decisão de governo. Isso é uma decisão de governo. Vereador Adiló, sua parte. Obrigado, vereador Edson. Lhe cumprimento que o senhor traz um tema com toda a sensibilidade, que nós estamos assistindo aí uma situação que nos preocupa muito. Por isso que ontem nós apresentamos esse projeto do IPTU solidário, do qual a gente está propondo 1%, para criar discussão aqui na casa, mas que pode ser maior, para que a sociedade possa destinar os recursos para entidades que prestam serviço estratégico, relevante, como é o caso agora citado da PAI, o INAVE, a PADEV, o Ellen Keller, o Lar da Velhice, Criança Feliz e tantos outros, né? A sociedade, o grande conselho, que é o contribuinte de Caxias do Sul, vai poder opinar e não vai prevalecer apenas a opinião, às vezes, sem todo embasamento social necessário apenas do Executivo. Então, nós queremos evitar, com essas trocas de governo, que se recaia e se prejudique entidades que têm toda uma história em Caxias do Sul e que sabe o que é recolher alguém na rua. Olha essas noites aí, quem tem boas cobertas e boas casas sofre com o inverno. Agora, imagina algumas criaturas. Então, nós trouxemos essa proposta desse projeto para criar discussão aqui na casa. Mas lhe cumprimento, vereador Edson, pela matéria que Vossa Excelência aborda no dia de hoje. Muito obrigado. É um alerta. Eu sei que a área social, vereadora Adiló, não é fácil. Nós sabemos disso. Ainda mais Caxias do Sul, já falamos várias vezes de que em 10 anos, de 2000 para 2010, cresceu 20,8%. Nós sabemos das dificuldades e tenho certeza que agora ainda são maiores essas dificuldades por todo o momento econômico que nós vivemos. Porém, necessário se faz dizer que aquilo que está dando certo na área social, envolvendo as instituições governamentais, elas têm que continuar. Precisam continuar, porque nós vamos deixar desassistidos famílias que encontram, nesta parte, uma condição melhor de vida que, no seu seio familiar, não tem a condição de tê-lo. É um investimento. É aí que está. Eu estou falando de investimento, porque se isso não for olhado com carinho, esse investimento vai virar custo. Aí vira custo. Então, não adianta nós ficarmos aqui falando. Então, pelo menos, se nós não conseguirmos, vereador Gustavo Toigo, criar outras alternativas, que se mantenha aquelas que tem. Já é um ato de boa iniciativa. Então, nesse sentido, e queria dizer por uma questão de justiça, que o líder de governo tem se mostrado muito solícito
aqui, ele disse, não, Edson está tentando também, já conversei com ele esse assunto, porque a gente vai conversando. Acho que as relações institucionais, elas têm que estar sempre próximas, para que não seja aqui um discurso vazio, onde a gente não apresente solução, e me coloco à disposição para tentar, concluindo, como tenho um conhecimento desse assunto, tenho um carinho muito grande por esse assunto, e acho que tem que se rever. Ainda há tempo, o Banco do Brasil, que não foi o Banco do Brasil que me procurou, que se diga a verdade, já conversei, eles têm maior interesse, porque Caxias do Sul se tornou referência também da ABB Comunidade para os municípios que hoje estão renovando. Foi daqui que tiraram a ideia. Então, peço a sensibilidade do nosso governo municipal para que a gente consiga manter essa fama de solidariedade organizacional que o nosso município possui. Obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado.